Olá, Simão. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? E aí, como é que estamos? Tudo bem também? Graças a Deus, tudo em paz. Que bom, Graças a Deus. que bom. Mais um dia, né, de estudos. Vamos lá. Vamos Simão já trabalhar, é né? de casa, né, Simão? Mas Vamos trabalhar. bem-vindo, né, mais uma vez. Obrigado. Para mim é uma alegria estar aqui na Casa do Caminho, né? Nem que seja virtual. É uma alegria estar aqui. Nós damos um jeitinho, né? Como é que é a dinâmica do estudo, Augusto? Então, normalmente nós dividimos em dois instantes aí, né? Um de fala livre, né? Aproximadamente 40, meia hora, 40 minutos, né? Se você quiser utilizar um pouquinho mais de tempo também. E a gente seleciona aí um tempinho aí de até 15 minutos, 20 minutos no final para tirar alguma dúvida, né? Comentário. E, inclusive, eu queria ver contigo se você acha mais fácil a gente desativar os comentários enquanto você fala, ou se você quiser deixá-los aqui, a gente vai vendo se tem alguma Para mim dúvida não ao final da fala, a gente tem volta. problema deixar, não, tranquilo. Tá, então tá. Não que vai escondendo meus cabelos brancos. Imagina, que isso. Então, vamos dar as boas-vindas aos nossos amigos aí que já estão entrando, né? Sejam todos muito bem-vindos à Casa do Caminho, né? Bem-vindo às nossas casas, né? Obrigado por ter concedido a chance de estarmos na casa de cada um daqui também. É uma honra para todos nós nos reencontrarmos, né? Virtualmente que seja, mas com foco aí de fazer estudos, né? Para que a gente possa se conhecer um pouquinho mais, para que a gente possa se fortalecer uns aos outros, né? Agradecendo ao nosso amigo aí, fiel, né? Infalível, incansável, que está quase 24 horas aí conectados, né? Conectado. Simão, então, vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos. Então, a noite de hoje promete ser excelente, como sempre, né? Com o apoio dos nossos amigos de luz que intuem esse estudo. E gostaria de convidar todo mundo, se ao longo da live vocês tiverem alguma dúvida, colocação, se vocês puderem encaminhar para nós na caixa de perguntas, logo abaixo, lá embaixo, vocês vão ver que tem um símbolozinho de pergunta. Se vocês puderem encaminhar para nós por lá, seria mais fácil para a gente selecionar aqui ao final da fala, né, para a gente tirar essas dúvidas aí, para o Simão, né, tirar essas dúvidas. Então, sejam muito bem-vindos aí. E vamos começar o nosso estudo de hoje, né, fazendo a nossa prece, para a gente poder se conectar com os espíritos superiores, né. Então, eu convido a todos os amigos que estão aqui, encarnados e desencarnados, a serenarem os seus espíritos, sentirem o ar que entra pelo nosso corpo, percebendo o amor divino que habita em nós, inevitavelmente, agradecendo pelo dom da vida, pela saúde, pelo amparo que nos tem sido colocado diariamente por meio de nossos amigos, familiares, colegas, aqueles que caminham conosco, a cada dia dando-nos o suporte necessário, tanto espiritual, físico, psicológico, agradecendo aos amigos de luz que trabalham nessa casa espírita abençoada, que nos acolhe diariamente, tanto em casa também, quanto na casa espírita. Agradeçamos àqueles que se fazem aqui agora, sustentando, vibrando, aos amigos de luz que nos intuam, que utilize-se de nós como instrumento da paz de Cristo, que as palavras ditas aqui vão ao encontro direto daqueles corações que sofrem por quaisquer causas, lembrando daqueles que momentaneamente estão sendo convidados a se distanciar dos seus entes queridos, entes esses que estão retornando à pátria, que nós também retornaremos. Pedimos ao alto, através dos seus anjos de luz de Cristo, que nos intua, sustente e que hoje possamos servir de luz, de foco, àqueles que momentaneamente estão em um escuro íntimo, que a palavra de Cristo seja feita através de nós e que encontre esses corações aflitos,
angustiosos, e que eles possam se sentir confortados, assim como nós também. Obrigado, Senhor Deus, por estar conosco através do seu Filho, por através de Cristo, e que ele se faça em todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá. Palavra concedida ao nosso amigo Simão. Vamos começar o nosso estudo. E aí, conforme vocês estiverem tendo alguma dúvida, podem encaminhar para nós aqui na caixinha de perguntas, que é o final da fala do Simão. A gente volta para ele tirar essas dúvidas. A palavra é toda sua. Obrigado, Augusto. Para mim, eu já disse, é sempre uma alegria poder falar na Casa do Caminho ou na live da Casa do Caminho, né? A casa que eu frequento, é a casa que eu contribuo lá trabalhando, né, junto com os companheiros. Então, para mim, é uma alegria poder participar dessa live, dessa casa tão querida, que é a nossa Casa do Caminho aqui em Patrocínio. E Augusto propôs que conversássemos sobre o capítulo 10, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Não é isso, Augusto? O tema? Isso. Ótimo. Hoje é a quarta live, tem hora que eu já estou me perdendo um pouco aqui no tema. A gente entende. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, sobre essa ideia do bem-aventurados os misericordiosos. Se nós olharmos a ideia da palavra misericórdia, nós veremos dois grupos de significados. Um grupo de significado que seria no sentido de perdão, indulgência, e um outro grupo de significado que seria solidariedade, companheirismo, apoio. Então, quando falamos misericórdia, nós temos que observar esses dois aspectos, esses dois sentidos da palavra misericórdia. Sermos solidários, sermos indulgentes. Dois aspectos. E é uma proposta que Jesus nos trouxe quando ele elenca na Pessoal, não sei se a live travou só para ele ou se foi para mim. Vamos esperar só um minutinho. Ele caiu. Simão saiu da live temporariamente. Vamos tentar conectá-lo novamente com ele. Travou, né, Léa? Congestionamento de rede. Deve estar um pouco sobrecarregado. Vamos aguardar só um pouquinho ele retornar e a gente pode convidá-lo novamente. Vamos aguardar alguns minutinhos, segundos, né, creio eu. Enquanto isso, pessoal, podem ficar à vontade, tá? Podem comentar sobre o tema, trazer passagens que a gente conheça sobre, tá? Sintam-se à vontade para isso, tá bom? Simão voltou agora, vamos conectá-lo com ele novamente. Vamos vibrar, Zilda, é isso mesmo. Nossa companheira do NEP. Vamos nos unir em fé. Toda vez que algum amigo aqui cai, a gente se junta, ora, fervorosamente pedindo para que esse amigo volte. Daqui a pouco ele está chegando de volta. Vamos ter só um pouquinho de paciência. Encaminhei novamente o convite para o Simão. Vamos ver se vai chegar para ele lá.
Agora sim estamos de volta. Mas a vantagem é que eu moro perto da Casa do Caminho, então é fácil voltar aqui. Qualquer coisa a gente vai para lá junto, né, Simão? Muito bom. Mas deve ser alguma questão de conexão minha aqui. Se bem que eu testei a velocidade aqui, tá boa, né? Mas tá bom, vamos seguindo. Pode ser a minha também daqui de casa, né? Vamos lá, ou a sobrecarga do próprio Instagram, né? Que é o horário. Mas vamos lá, vamos continuar a nossa conversa então. Então, eu dizia que Kardec, ao elencar esse assunto no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a misericórdia, o bem-aventurados, os misericordiosos, seria um complemento do bem-aventurados, os mansos e pacíficos. Pois para que a pessoa possa exercer a misericórdia, sentir a solidariedade, ser indulgente, é preciso que ela traga a brandura, que ela traga a mansuetude. E é justamente essa ideia que sempre trabalhamos quando buscamos uma das bem-aventuranças, é elencá-la em qual nível ela se encontra na escala das bem-aventuranças que Jesus nos propõe no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus, ali, ele elenca 7 bem-aventuranças de virtudes e 2 bem-aventuranças de perseguições, ou seja, as 9 bem-aventuranças, e nós observamos que essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, ela está no 5º nível, ela é a 5ª bem-aventurança. É como se nós precisássemos desenvolver outros sentimentos para que chegássemos nesse nível da misericórdia. Partíssemos, como temos lá, da humildade, bem-aventurados os pobres pelo espírito, e perpassando pela resignação do bem-aventurados os que choram, ascendendo ao nível 3º das bem-aventuranças, os mansos e pacíficos, que Kardec observou, atingindo o 4º nível das bem-aventuranças, que é o bem-aventurados, ou são os bem-aventurados, os têm sede e fome de justiça, como que exercendo essas 4 virtudes, esses 4 conceitos virtuosos da humildade, da resignação, da mansuetude e da justiça, para que chegasse a ideia da misericórdia, para que chegasse a ideia para desenvolver a indulgência. Os espíritos trabalham no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo essa ideia da indulgência, a ideia do perdão das ofensas, trabalha a ideia do observar o comportamento do outro e não fazer a referência com o nosso próprio comportamento, com a nossa própria atitude. Então, a forma que Kardec nos propõe para analisar esse bem-aventurados os misericordiosos, ele perpassa justamente por essa ideia do campo da indulgência. E o campo da indulgência, o campo do perdão, ele está intimamente ligado ao campo da caridade. Quando nós observamos a questão 886 do Livro dos Espíritos, nós percebemos que na resposta dada pelos Espíritos para o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus, o perdão e a indulgência fazem parte da resposta. Eles trabalham como que num aspecto de escala também, começando da benevolência, indo para a indulgência e chegando ao perdão. Porque a ideia da benevolência é a relação horizontal entre as pessoas, ou seja, perceber cada um que todos nós estamos no mesmo nível de filiação divina, no mesmo nível de campo, por assim dizer, humano. Podem existir pessoas mais ou menos evoluídas, espíritos mais ou menos evoluídos, mas na convivência não há superior e inferior. A benevolência permite que tratemos as outras pessoas com a afabilidade e doçura necessárias a uma boa relação. A benevolência faz com que nós observemos nas pessoas não os defeitos somente, mas as virtudes que elas trazem. Junto à benevolência, segue a ideia da compreensão, da tolerância. A pessoa que tem essa benevolência, ela busca compreender os motivos, os porquês da ação da outra pessoa. A pessoa que traz a benevolência, ela tende a
compreender a outra pessoa, mesmo que não concordando com as suas atitudes, mas busca compreender os motivos por meio de um processo empático, ou seja, se colocando no lugar daquela outra pessoa, entender os motivos pelos quais ela está agindo daquela maneira. A benevolência, ela não é uma concórdia com as atitudes, por assim dizer, errôneas, mas é tentar buscar a pessoa além das atitudes. É buscar entender a pessoa num nível maior do que a própria atitude. É enxergar na pessoa aquele aspecto da perfectibilidade que todos nós trazemos. Aquele aspecto que todos nós podemos nos melhorar. É dar a atenção devida para que a pessoa soerga-se, para que a pessoa cresça, para que a pessoa mude as suas condutas. É o estender aquela mão amiga, não no sentido de estar melhor, mas no sentido de ser companheiro. De ser companheiro, de estar lado a lado. É ombreado, lado a lado. É um aspecto de lidar com a outra pessoa no nível que a outra pessoa consegue lidar consigo mesma. É esse o sentido de benevolência que Jesus demonstrou. Ele, sim, era o ser mais evoluído do que todos. Ele, sim, é o ser perfeito. Ele, sim, é o nosso modelo e guia, conforme vemos na questão 625 do Livro dos Espíritos. E ele conviveu com as pessoas mais díspares possível. Ele conviveu com pessoas com personalidades diversas. Ele convivia com as pessoas que detinham o poder, por assim dizer, econômico. Ele convivia com as pessoas que eram exploradas pelo poder econômico, por aquele poder político-econômico romano. Ele convivia com os publicanos, aqueles que cobravam os impostos para Roma. Ele convivia com os chamados, aspas, pecadores. Ele conversava com os doutores da lei. Ele conversava com os fariseus, com os saduceus, que se antagonizavam. E ele conversava com os dois grupos. Ele recebia as pessoas sem acepção delas, ou seja, sem fazer acepção nenhuma. Então, ali Jesus foi mostrando que a benevolência surge na convivência. Nós, os seres humanos, por assim dizer, os encarnados que somos, nós somos seres semelhantes, mas não somos iguais. Nós somos seres que temos um processo de idiosincrasia, ou seja, duas pessoas recebendo o mesmo estímulo pode agir de maneira diferente. Uma mesma pessoa ensinando para duas simultaneamente, essas duas podem entender o ensino de maneira diferente. Porque cada pessoa tem o seu ângulo de percepção, tem o seu ângulo de observação. E é preciso lidar, então, para o desenvolvimento da misericórdia, do misericordioso, para o desenvolvimento da benevolência, é preciso desenvolver a compreensão. Tem uma parábola que diz que havia um homem colocando flores no túmulo de um falecido parente dele. E ele olhou no túmulo ao lado, tinha um chinês colocando um prato de arroz para o falecido dele. E aí o homem que estava colocando as flores virou-se para o chinês e disse assim: você acredita que o seu falecido virá comer o arroz? E ele disse: sim, quando o seu falecido vier cheirar as flores. Ou seja, é preciso perceber que as pessoas têm os ângulos de visão diferentes. A visão é diferente. Isso é a compreensão. Isso era compreender, que não significa concordar, mas compreende. Jesus fez isso diversas vezes. Havia momentos que ele até chamava um pouco a atenção, né, quando dizia: até quando me tereis? Né? Quando ali naquele campo, por exemplo, quando os discípulos não conseguiram, entre aspas, expulsar o demônio lá daquele jovem lunático, né, do Evangelho de Mateus, Jesus faz ali uma pergunta a eles, né? Até quando me tereis?
como que chamando atenção para algum aspecto de ação pessoal, mas ele compreendia o limite das pessoas. Esse sentido é tão forte em Jesus que ele entra em Jerusalém saudado pelas pessoas. Na semana que antecedeu ao seu suplício, ele entrou em Jerusalém, montado em um burrico, e ele entrou em Jerusalém ovacionado, aplaudido pelas pessoas que chamavam-no por Messias, por Rei, cantavam Hosana, estendiam flores, ramos, tapetes para que ele passasse, para que ele pisasse. Ele entrou ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos e discípulos, ali seguindo. E uma semana depois, aquele mesmo povo, ou grande parte daquele mesmo povo, estava dizendo para ele, ou para Pilatos, crucifique-o. O mesmo povo, a maioria daquele grupo de pessoas que aplaudiu quando ele entrou, 6 dias, 7 dias depois, disseram crucifiquem-no. Ele curou muitas pessoas, ele atendeu muitas pessoas. Ele tinha os seus apóstolos que no momento em que ele foi preso, fugiram. Não apareceram no momento da sua crucifixão, à exceção do apóstolo João. Todos eles fugiram quando no Getsemane chegaram os soldados conduzidos por Judas, o Iscariotes, e eles fugiram. Aquele que disse a Jesus que nunca o abandonaria, negou. Pedro negou. Jesus é crucificado, içado na cruz. Ele olha aquela multidão que pedia para crucificá-lo, e ele olha para aquela multidão e demonstra o aspecto da misericórdia, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vejam, se fosse qualquer um de nós ali naquela cruz, olhando aquele povo, nós diríamos assim, tudo bem, é assim que vocês me tratam, né? Eu curei aqui, olha, sua filha, Jairo, eu curei aqui, mas não sei quem, e vocês me colocam aqui, pode deixar, eu darei o troco. Mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente disse, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele apresenta aos seus apóstolos, depois da crucifixão, depois que ele se apresenta a Maria de Magdala, ele se apresenta aos seus discípulos, que estavam reunidos, amedrontados, a portas fechadas, e ele se apresenta a eles, aqueles que fugiram, e ele diz o que a eles? A paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Se fosse um de nós, nós diríamos o quê? Tudo bem, pode deixar, mineiramente falando. Vocês andaram comigo e depois me abandonaram, tudo bem. Mas ele não disse isso, ele diz, a paz esteja convosco. Esse é o aspecto da benevolência, do compreender as pessoas. Do compreender. Isso é fato, isso não é interpretação, esse é o fato. Esse é um fato. Jesus se apresentou e disse, a paz esteja convosco. Esse é o fato da exemplificação. Jesus é fato que ele olhou e disse, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. É um fato da exemplificação. Porque a característica marcante do ensino do Cristo era a exemplificação. O cristianismo se assenta didaticamente na humildade, no amor e no exemplo. A humildade e o amor conduzem ao aspecto da misericórdia. O exemplo é a demonstração fática daquilo que se diz conhecer e fazer e falar. Jesus primava pela exemplificação. Tanto que, ouvindo os doutores falando, ele disse, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem. Pois vos dizem uma coisa e fazem outra. É esse o sentido do benevolente.
O benevolente não é um teórico. O benevolente não é um poético, não é uma conduta poética. A benevolência não é uma conduta poética. A benevolência é um sentimento. A benevolência é uma forma de enxergar as pessoas. A benevolência é uma forma de tratar as pessoas. É uma forma de enxergar aquilo que o salmista foi nos colocar no Salmo 82, versículo 6 do Salmo 82. Quando o salmista escreve, eu disse, sois deuses. E Jesus, conforme grafa o evangelista João, no seu capítulo 10, no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus chamou a atenção das pessoas para esse salmo. Jesus chamou a atenção das pessoas para esse salmo quando perguntou às pessoas: o salmista não disse sois deuses? Ou seja, o salmista não disse sois deuses? Jesus não disse vós sois deuses. Quem disse isso foi o salmista. Ele retratou o salmista fazendo uma pergunta muito mais contundente. O salmista não disse sois deuses. Como que a nos dizer que todas as pessoas trazemos, permita-me a silepse, todas as pessoas trazemos a perfectibilidade, a possibilidade de nos melhorar. Mas é preciso que os outros vejam isso e confiram, deem essa oportunidade para a pessoa se melhorar. O exemplo maior que nós temos dessas oportunidades de melhoramento é a questão 171 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação. E os espíritos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Esse é o aspecto da benevolência. É um ensaio para a misericórdia. É o primeiro item da resposta da questão 886. E Kardec vai trazer esse aspecto para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele analisa justamente essa bem-aventurança. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E essa bem-aventurança é um processo de reciprocidade, por assim dizer, imediata, porque a consequência dessa bem-aventurança é alcançarão misericórdia. Diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No aspecto claro da ação e reação. Porque não se recebe de volta senão aquilo que se dá. E só se dá aquilo que se tem. Ninguém dá o que não tem. Então é preciso que construamos, por isso é a quinta bem-aventurança, não é a primeira, é a quinta. Precisamos de outros elementos, a humildade da primeira bem-aventurança, a resignação da segunda bem-aventurança, a mansuetude da terceira bem-aventurança, a justiça da quarta bem-aventurança e a misericórdia dessa quinta bem-aventurança. Quem são os misericordiosos, diz aqui a Holanda? Todos aqueles que enxergam os outros, que enxergam as necessidades alheias, todos aqueles que se compadecem. Não é que tem dó, que tem pena, porque compaixão não é dó, compaixão não é pena. Compaixão é o colocar-se no lugar do outro, é o sentir a dor do outro, é dedicar-se plenamente a esse outro. Como nos concitou o apóstolo Paulo, quando ele nos fala, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É esse o sentido do misericordioso, que não se consegue da noite para o dia, porque não é um ato benévolo somente, é um ato benévolo precedido de um sentimento de compaixão. É tão forte que Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser e do Destino, que na língua portuguesa foi traduzido como Destino e da Dor, mas no original francês é O Problema do Ser e do Destino. Esse da dor foi um acréscimo com a autorização de Leon Denis, porque a editora pediu a autorização à época e ele autorizou. Mas vejamos, no capítulo 24, ele diz: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. O apóstolo Paulo, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem que ele dita, a única mensagem que está no item Instruções dos Espíritos, e a mensagem tem por título: fora da caridade não há salvação.
que é o próprio título do capítulo. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Não se faz o bem somente por fazer. É uma precedência de vontade, de querer, de sentir. É ajudar o outro sentindo o outro e não sentindo-se melhor que o outro. Porque o misericordioso não coloca uma escala onde ele está acima. Ele coloca um patamar onde ele está no mesmo nível. É uma pessoa ajudando pessoa. É pessoa cuidando de pessoa. É gente cuidando de gente. É o Espírito compreendendo o Espírito. Esse é o misericordioso. Que não se acha a mancheias. Porque é preciso o esforço para isso. É preciso a compreensão e a vontade de ser útil. Não é aquela caridade visual que Jesus chamou a atenção para ela. Correto? Holanda diz aqui, o misericordioso não se sente misericordioso. E é justamente isso. É esse o ponto. O virtuoso não se vê virtuoso. O virtuoso, ele não olha para si como virtuoso, mas ele olha para o outro como alguém que pode se melhorar, que pode crescer. Ele cuida. Então é esse o aspecto. É esse o sentido. Quantos misericordiosos temos anônimos? Porque aquele que é e se vê como sendo, não está trazendo a virtude, não está com a virtude. Então é preciso perceber isso. É esse o sentido. E Holanda, ele vê mais do que no outro, ele vê Deus no outro. Ele não se vê no outro só, não. Ele se vê no outro e vê Deus no outro. É isso que Jesus colocou na sexta bem-aventurança que sucede ao bem-aventurados os misericordiosos. Ele colocou bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É quando se enxerga Deus na outra pessoa. É quando se enxerga Deus no outro. E só um coração misericordioso consegue desenvolver a pureza para enxergar Deus. Para enxergar um ser divino. Esses sois deuses do Salmo 82. Enxerga Deus na outra pessoa. Conforme percebemos no próprio dizer de Jesus, quando ele traz a parábola do Senhor. Eu não estou dizendo, olhando aqui, nós vemos Deus. Estou dizendo que nós enxergamos a divindade potencial nas pessoas. Nós, que eu digo, os misericordiosos, os puros de coração. Eu não, porque eu ainda estou longe desse aspecto. Para ver Deus nesse sentido, é a questão número 11 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta na questão número 11, um dia o homem verá e entenderá Deus? E aí sim, eles respondem. Aí sim, eles respondem. Quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e compreenderá Deus. Que é a mesma coisa que está no versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Então é preciso percebermos isso. Por isso é um objetivo. E nós estamos lutando, trabalhando. Nós ainda vemos o argueiro no olho do outro e não vemos a trave no nosso. Como está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec traz essa ideia, nós ainda buscamos os defeitos alheios, sem perceber que nós também trazemos. Nós ainda enxergamos, não enxergamos a trave no nosso, e enxergamos o argueiro, o cisco nos outros. Perceberam? Então é preciso observar esse aspecto. É preciso observar. Nós ainda fazemos julgamentos. Aliás, nem julgamentos nós fazemos, nós já sentenciamos diretamente. Nós fazemos juízo de valor das condutas alheias. E é nesse capítulo 10
que Kardec propõe, dizendo: sede indulgente, sede severo para convosco e indulgentes para com os próximos, os outros. Veja. Veja. Nós permanecemos muitas vezes nesse nível. Mas precisamos entender que o ensino do Cristo é para justamente mostrar um caminho para que nós caminhemos. A velocidade, cada um terá a sua. Mas o objetivo, como o apóstolo Paulo nos disse, prossigo para o alvo, mas o objetivo é um melhoramento. Mais cedo ou mais tarde, questão 116 do Livro dos Espíritos. Mais cedo ou mais tarde. Um dia. Mas é importante que dia a dia sigamos. É importante que dia a dia sigamos. E aí vamos para a indulgência, para o perdão sugerido pelos Espíritos nessa questão 886. Porque é esse conjunto, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, que forma a misericórdia. Que forma a misericórdia. Então é preciso observar como estamos. Como estamos em relação às outras pessoas, em relação a nós mesmos. A indulgência é esse aspecto da compreensão atrelada a uma nova oportunidade. É o não fechar as portas. Esse é o sentido do misericordioso. Esse é o sentido do bem-aventurados misericordiosos. Nessa escala das 7 virtudes do sermão das bem-aventuranças, temos ainda 2 outras à frente. E é justamente a perfectibilidade que é essa centelha que trazemos. Basta ler a questão 116 do Livro dos Espíritos, 115 do Livro dos Espíritos também. É esse impulso da evolução que nós muitas vezes retardamos. Ou não. Então observemos como Kardec estrutura esse capítulo 10, falando do perdoar, falando da reconciliação com o adversário, falando do sacrifício mais agradável a Deus, falando do argueiro e da trave, falando do não julgueis, falando do perdão das ofensas, da indulgência. Então Kardec deixa ali um roteiro nesse capítulo 10. E os Espíritos trazem mensagens belíssimas para que nos fazendo refletir, para que saiamos do mundo teórico e entremos no mundo da prática. Jogos de palavras não alimentam. Jogos de palavras não agasalham. Esse é o mundo teórico. O mundo da prática. O servir. O ser útil. O enxergar, o olhar. O ouvir, o falar. O afago, o carinho. A atenção, o cuidado. O apóstolo Paulo asseverou-nos disso quando ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, disse o apóstolo. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não se exerce
campo da caridade fechado em paredes, em portas. Não se exerce o campo da caridade enchendo o intelecto e esvaziando o coração. É preciso uma justa medida. É preciso uma justa medida. Sentir a outra pessoa. Sentir a outra pessoa. Perceber a outra pessoa. Pensemos nisso. Pensemos nesse aspecto da misericórdia. Usando o sentido também da solidariedade. Da solidariedade. Do estar juntos. Estarmos juntos. A solidariedade. Porque se olhar as definições dicionarescas, terá indulgência, perdão, e terá solidariedade. E o que precisamos é esse aspecto, de sermos solícitos e solidários. Solícitos e solidários. Como Jesus nos demonstrou. Quando era procurado, ele atendia. Quando um centurião lhe chega, centurião, um centurião, chefe de 100 soldados, chefe de uma centúria, mal visto pelos judeus, e chega para Jesus dizendo a ele: Rabi, mestre, meu servo está doente em casa. E Jesus prontamente diz a ele: vamos até sua casa. Olha que coisa belíssima. Ele podia ter dito: traga o seu servo. Mas ele disse: vamos até sua casa. Vamos até tua casa. Essa estava ali solícito, pronto, vamos até tua casa. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós vamos ao encontro? Nós ficamos esperando que venham ao nosso encontro, mas ir ao encontro do que precisa. E Jesus demonstrou isso. Vamos até tua casa. Essa compaixão exalada por Jesus, que num toque da mulher do fluxo de sangue, ele a cura de um toque. Diz o evangelista Lucas, tocando-lhe por trás. Mas por que ele a cura? Porque Jesus exalava. Quando ele diz: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude, pois de mim saiu poder. Então percebamos isso. Se somos solícitos e solidários, ou se buscamos ser, muitos são, buscamos ser. Se buscamos entender, compreender a outra pessoa, se estamos retribuindo aquilo que gostaríamos de receber das outras pessoas, se a atenção que eu gostaria de receber é a atenção que eu estou dando às pessoas. São reflexões. São reflexões. E como eu disse, somos seres idiosincráticos. Cada um entende e age de uma forma. Então, cada um reflita e siga o seu caminho. Siga seu caminho. Que pode ser mais áspero, menos áspero, siga o caminho. Mas não deixemos de redirecionar os caminhos, se necessário for. Vamos, se necessário for, redirecionar os caminhos. Sejamos misericordiosos conosco também. Conosco também. Pensemos nisso. E fica aqui a sugestão, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata com maestria, Kardec trata com maestria esse item. E o interessante, quando Kardec ali vai trabalhar da autoridade no capítulo, ele diz assim, nesse capítulo: a verdadeira autoridade, a autoridade legítima, é aquela que se apoia no exemplo que se dá do bem. Se apoia no exemplo que se dá do bem. Nos perguntemos,
como andam os nossos exemplos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Simão, vamos então agora para o segundo instante, né? Vamos dar um pouquinho de descanso aí para que a sua voz recupere, né? Todos os itens que você trouxe aqui para nós é tão rico que a gente poderia ficar algumas horas aqui discutindo sobre eles, né? Uma colega nossa aqui trouxe para a gente uma dúvida da Thaís Dantas. Ela queria saber se nós deixamos de ser amorosos caso a gente queira se afastar de um parente que nos magoa? Cada caso concreto é um caso concreto. Não se tem receita de bolo. E, aliás, até a receita de bolo tem lá uma pitada, né? Aquela pitada não tem medida. Mas é preciso nós percebermos que não podemos generalizar. É preciso que a pessoa observe, não é o que ela está fazendo, é por que ela está fazendo. Qual o sentimento ela tem para se afastar da outra pessoa? Ela está se afastando por quê? Porque eu não aguento a outra pessoa? Porque a outra pessoa é muito chata? Porque a outra pessoa me magoou? Porque a outra... É esse ponto. Eu acho que aí a pergunta é o porquê. Qual o motivo? Qual é, de fato, o motivo que me faz afastar? Que eu vou repulsar essa pessoa? É uma repulsa que eu terei? Ou é um distanciamento de uma convivência? Ou um momento de respirar para voltar a uma convivência depois, quem sabe? Ou é apenas um não gostei, me magoou? E aí perguntemos-nos também, por que me magoei? Por que me magoei? É importante observar isso. Por que eu me magoei? Pode ser por um fato que causou uma tristeza efetiva, ok? Mas pode ser que eu me magoei porque a outra pessoa não fez o que eu queria que fizesse. Então é preciso saber o motivo. Qual o motivo para isso? E aí, ainda mais, o que eu posso fazer para atenuar isso? Mas, Simão, por que a outra pessoa não faz? Porque eu só posso determinar a mim mesmo, não as outras pessoas. Não se muda o comportamento do outro sem modular o seu próprio comportamento. Alquindar de Oliveira, um amigo, aliás, um grande escritor espírita, e também outras obras não espíritas, um excelente conferencista, ele fala isso. Ele diz assim: não tente o impossível, mudar o comportamento da outra pessoa sem antes mudar o seu. Isso palavras de Alquindar, né? Ele dizendo isso. Em outras palavras, eu não diria mudar o seu, mas modular. Colocar um efeito modulatório, uma modulação no comportamento. Porque o detalhe é que, para o outro, eu é que sou o outro. Então, observemos como é que está essa questão do outro. Então, avalie o porquê da mágoa. Avalie qual o motivo de querer se distanciar. O que está ali no coração? O que está ali no coração? Faça essa reflexão. E aí, a inspiração e a intuição indicarão. A gente pode até não seguir, mas que indica. A inspiração e a intuição indicam. A gente até muitas vezes não segue, mas indicam. Quando nós nos desarmamos para analisar as situações. Interessante. Quando você falou um pouco mais cedo sobre haver duas vertentes, né? Digamos assim, dois rumos, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre misericórdia. Você falou que um deles seria, a gente pode dizer que é o ato concreto de manifestar sentimento como perdão, a indulgência, a graça, clemência, que seria a parte onde que se liga caridade, né? O fato de se compreender o outro, de tolerar aquele outro, né? Mas não de julgá-lo, não de condená-lo, né? Como você falou, quem dera se nós pudéssemos apenas julgar, mas infelizmente a gente sentencia já. E tem a outra parte também que você disse que seria mais com relação ao sentimento de dor e de solidariedade com relação a alguém que sofre.
E quando a gente fala sobre isso, a gente fala, como você falou também, compaixão, sobre piedade. Seria como se a gente pudesse reconhecer no outro a dor que a ele é legítima, existe, ele sente, validar essa dor que ele sente e a gente poder dar lugar a ela para que ele possa manifestar o sentimento dele sem que a gente consiga se sentir superior a ele, né? Achei importante quando você disse que a gente se coloca no mesmo patamar. Na maioria das vezes, infelizmente, nós nos colocamos superiores àqueles ao qual nós pensamos dar suporte, né? Enquanto seríamos no mesmo nível, a gente podendo reconhecer e validar a dor do outro, que infelizmente nós não temos esse hábito. E vai ao encontro muito do que a gente tem falado nesses últimos tempos, que é não somente enxergar o outro, mas sentir o outro, né? Você falou muito bem disso, que quando a gente começa a perceber o outro como alguém que realmente está no patamar em que eu estou, eu começo a validar porque ele sente a mesma coisa que eu sinto. E como você acabou de dizer, o outro, né? Para o outro, somos nós, né? Como que eu vou conseguir sentir o outro se nem ao menos eu enxergo ele, né? Eu acho que é Perfeito. fundamental a gente dizer isso, porque para sentir a gente precisa de primeiro passar por algumas fases antes, né? De validação do que o outro sente, porque eu também sinto, né? E não somente de condená-lo, mas antes um pouquinho voltar, né? Dar aquele passinho para trás e compreender que o outro também sente o que eu sinto, né? É fundamental isso, né? Perfeito. Veja, Augusto, qual é a maior dor do mundo? Pensemos. Qual é a maior dor do mundo? No sentido do sofrimento, qual é o maior sofrimento? Qual é a maior dor do mundo? É a minha, é a sua. A maior dor é aquela que é a da pessoa que a sente. Então não posso medir a dor alheia. Aí vem a solidariedade e vem esse aspecto da compaixão. O ser compassivo não mede a dor alheia. Para dizer, isso não é nada, não. Não, a maior dor é a da pessoa que a sente. Então a maior dor no mundo é a minha, é a sua, é a nossa. É a maior dor. E das minhas dores, qual é a maior? É a que eu estou sentindo na hora. Ou seja, a solidariedade não tem o depois, ela tem o durante. A solidariedade é sempre o durante. É sempre na hora. A solidariedade não tem tamanho. Há um ditado coreano que diz: até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Até uma folha de papel pesa menos quando dois a levantam. Vejam, é importante perceber esse sentido da indulgência, do perdão, sim, mas também esse sentido da solidariedade. A solidariedade, ela é a horizontalidade das responsabilidades. É preciso observar. Nós podemos ter atitudes subsidiárias, ou seja, o sentimento de subsidiariedade, primeiro isso, depois aquilo. Mas a solidariedade é sempre conjunta. Então é esse o sentido. Por isso Jesus disse, vamos até sua casa. Ele disse, não, porque essa passagem, inclusive, é um momento em que Jesus estava descansando. E aí ele diz, vamos até sua casa. A gente diria assim, daqui a pouco. Quando Ananias foi procurado por Jesus, lá no Atos dos Apóstolos, no livro Paulo e Estevão, quando ele foi procurado por Jesus, ele estava dormindo, Ananias. Estava dormindo. E Jesus o procura e diz, Ananias. E ele responde prontamente, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Veja, solícito. Eis-me aqui, Senhor. Talvez alguns de nós, eu mesmo diria assim, Senhor, ainda é madrugada, espera só amanhecer e eu vou lá ajudar o nosso amigo Saulo. Mas ele disse assim, eis-me aqui, Senhor. É esse sentido. A maior dor, a maior necessidade é a da hora. É o do momento. Não adianta eu aplacar a fome de quem está com ela agora, dizendo para ela, amanhã te darei. É esse o sentido. Então, por isso, muito bem colocado por você, Augusto, esse olhar para o outro, para o sentimento do outro, para a necessidade do outro, mas um olhar de horizontalidade.
Esse é o ponto. E quando você falou que a dor que mais importa é a dor que eu sinto e a dor que eu sinto agora, a gente pode dizer que o sentimento real de misericórdia, ele não é planejado, ele não é estudado, ele não é calculado, ele é imediatista. É natural. Foi o que muito bem colocou aqui, salvo engano, a Holanda. É isso, né? Sim. Acho que foi ela. Já faz um tempinho. Ela colocou isso muito bem. Aquele que é misericordioso não se vê misericordioso. Ela colocou isso muito bem aqui. Acho que foi ela mesmo. Foi. Né? Colocou muito bem o misericordioso não se vê misericordioso. Ou seja, não é algo que se planeja, é algo que se sente, se faz. É algo natural. Virtude sempre é algo natural. A virtude não é formalista. A virtude não tem formalidade. Ela tem aplicabilidade. Só isso. Tem uma frase que eu ouço falar nos últimos tempos que é se a dor do outro não te comove, o problema está em si mesmo. Né? Que é quando você diz que além da gente enxergar o outro, a gente precisa sentir. Mas quando a dor do outro não me incomoda, é porque tem alguma coisa que não está certo ali, né? E aí quando você falou que quando a gente enxerga o outro, né? Eu acho que foi até a nossa colega mesmo que colocou que a gente se enxerga no outro, ou se a gente sente o outro. Aí você falou assim, é mais que isso, a gente enxerga Deus no outro. Mas a gente busca enxergar Deus, né? A gente só consegue ver Deus no outro quando a gente consegue reconhecer, sentir e ver Deus em nós mesmos, né? Esse sentir de seres que temos potenciais para o bem. Veja um exemplo muito interessante disso que você colocou, Augusto, de se você não se incomoda com a dor do outro, ou seja, se aquilo não te toca, tem alguma coisa errada. Observemos aquela passagem, entre aspas, da morte de Lázaro. Jesus chega em Betânia, depois de insistentes chamados para ele ir a Betânia. Ele não vai, ele demora ainda alguns dias, 4 dias, ainda fica para chegar lá. Quando ele chega, Lázaro está no sepulcro. E quando foram chamá-lo, dizendo para o senhor, o Lázaro está doente, as suas irmãs chamam para que o senhor vá cuidar dele. E ele diz lá, essa doença de Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Depois as pessoas dizem, mas Lázaro morreu, ele diz, Lázaro dorme. E ele chega lá. Quando ele chega, Marta, bem martianamente, chega para ele e fala, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria chega para ele, toda marianamente, e diz a ele, Senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falaram a mesma frase, mas cada uma com a sua entonação. E Jesus diz assim, onde está Lázaro? Como se ele não soubesse. Onde está Lázaro? E aí ele me leve lá. E aí quando chega no sepulcro, muitas pessoas ali curiosas, muitas pessoas também chorando, muitas pessoas amigas de Lázaro, as irmãs e os amigos chorando. E o evangelista diz, e Jesus, olhando as pessoas, chorou. Vejam. Por que Jesus choraria? Ele choraria pela morte de Lázaro, se ele sabia que Lázaro sairia do sepulcro? Se ele sabia que ele chamaria Lázaro e ele sairia do sepulcro? Por que Jesus chorou? Chorou porque sentiu as outras pessoas. Porque sentiu não o dele nele, o dos outros nele. Ou seja, ele se colocou no lugar dos outros. Ele sentiu o outro e sentiu o desamparo dos outros. Não ele desamparado, mas aquilo chora. É o menor versículo. É o menor versículo do Novo Testamento. E Jesus chorou. Por tristeza? Não. Por pena? Não. Por dó? Não. Por compaixão. Por compaixão. Solidariedade. Vejam que perfeição. Que forma o evangelista captou isso. E é isso que talvez falte-nos
para que sejamos, então, benevolentes e indulgentes, para que desenvolvamos, que sejam salpicos de misericórdia. Eu acho que você conseguiu contextualizar muito bem o exemplo de idiosincrasia. Maria, Marta, cada uma entendeu de uma forma. E aí, qual de nós, né? Qual delas queremos ser, né? Maria, Marta, né? Então, seria a nossa escolha, né? Exatamente. O detalhe, Augusto, é que nós temos os momentos Marta e os momentos Maria. O interessante é que os momentos Maria precisam aumentar, né, para diminuir os nossos momentos Marta. Esse atabalhoamento, esse corre-corre, né? Aqui em Minas nós temos esse ditado, né, que diz que o homem nasce, cresce, corre, corre, fica velho e morre. Né? Ou seja, não vive, não sente a vida. Exatamente. Bom, então, creio que a gente chegou no nosso último instante aqui dessa live, que foi maravilhosa, foi uma live de peso e ao mesmo tempo muito leve, né? Simão, obrigado de coração pela entrega, pela doação, tá? E a gente espera que encontros como esses ocorram mais vezes, mas tenho certeza que todos nós vamos sair daqui renovados, né? Revigorados, né? E faço pela Casa do Caminho e todos nós também agradecimento por esse instante que foi para nós pura luz, tá? Eu que agradeço, Augusto, agradeço mesmo. E já disse, né? É a nossa Casa do Caminho, né? É o que nós até ontem conversávamos, né? Numa reunião lá dos trabalhadores, né? O quanto estamos com saudade de estar lá na nossa Casa do Caminho presencialmente, no dia a dia, todos os dias, né? E então, para mim, é uma alegria poder participar aqui dessa live, né? Como é alegria sempre quando participava lá dos encontros presenciais. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por disponibilizar esse espaço aqui para a gente conversar um pouco. Obrigado mesmo. E as pessoas que acompanharam aqui, muito obrigado pela forma carinhosa de se manifestarem, pelos acréscimos que fizeram aqui, muito bem colocados, observações muito bem pontuadas, né? Acréscimos na fala, perguntas. Isso aqui é um estudo, isso aqui é uma troca, né, de ideias, né? Isso aqui nos faz, todos nós, estudantes, que temos um só professor, um só mestre, que é o Cristo. E todos nós somos aprendizes, né? Ninguém aqui de nós podemos nos dizer que ensinamos. Nós falamos, né? Conversamos e buscamos aprender todos nós. Então, muito obrigado, né, a todas as pessoas. Deus abençoe, que tenhamos todos nós uma ótima semana, que abençoe nossas famílias e por esse carinho, esse gesto tão bondoso que as pessoas fazem, Deus lhes pague, Deus abençoe. Muito obrigado. Certo. Em forma de prece, então, para a gente finalizar essa live que foi magnífica, gostaria de ler aqui um pedaço bem pequeno de um tema que foi tratado no livro Tempo e Amor, que é de Chico e Clóvis, que se chama Antes e Agora com Cristo. Quando você falou que sobra-se para nós agora a exemplificação, né? Lá fala que antes era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora é indispensável combater pelo Cristo em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes era preciso crer. Agora é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguiu o discípulo do Cristo, impondo-no sofrimento e sangue. Agora o mundo espera que o aprendiz da luz se disponha a auxiliá-lo e redimi-lo. Antes, os seguidores da Boa Nova enfrentavam suplícios para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, ide e pregai. Agora, ide e exemplificai. Antes, o programa, agora, a realização. Então, é com essa prece linda, né, que Chico trouxe para nós, que nós agradecemos ao alto pelo amparo, né, pelo presente que nos deu do encontro, porque os nossos encontros são sempre muito bons, né, iluminam o nosso espírito, e que a gente possa ter forças para nos renovar a cada dia. Deixo aqui um abraço apertado, em nome da Casa do Caminho, para todos os nossos amigos que sustentam a gente toda vez, todos esses encontros. Simão, que Deus te ampare mais uma vez, que te fortaleça literalmente para poder estar conosco muitas vezes, tá? E a gente se vê em breve aí. Fiquem todos com Deus, e quem não conseguiu assistir essa live desde o início, a gente está subindo ela agora para o IGTV da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho.
Fiquem todos com Deus e até amanhã, na nossa última live com o nosso amigo Leonardo Canto. Até. Até. Obrigado.